pudessem ter contato com essa palavra. Glória a Deus. Glória a Deus. É um prazer receber os nossos visitantes nessa noite. Irmãos, se cooperam conosco, é um prazer. Glória a Deus. Diz assim a poderosa palavra do nosso Deus. E aconteceu um pouco depois, ir ele à cidade chamada Naim, e com ele ia muito dos seus discípulos e uma grande multidão. Você pode repetir comigo, dizendo, e com ele iam. Vamos repetir porque você não leu conforme. Vamos lá, junto comigo. E com ele iam muitos dos seus discípulos e uma grande multidão. Glória a Deus. E quando chegou perto da porta da cidade, eis que o levava um defunto, filho único de sua mãe, que era viúva, e com ela ia uma grande multidão da cidade. Você pode repetir comigo a seguinte frase? E com ela ia uma grande multidão da cidade. E vendo-a, o Senhor moveu-se de íntima compaixão por ela e disse-lhe, não chores. E chegando-se, tocou o esquife, e os que o levavam pararam, e disse, jovem, eu te digo, levanta-te. E o defunto assentou-se e começou a falar, e pregou a sua mãe. E de todos se operou o temor e glorificavam a Deus, dizendo, um grande profeta se levantou entre nós e Deus visitou o seu povo. E correu dele esta fama por toda a Judéia e por toda a terra circunvizinha, e você diz amém. Tome seu assento no nome de Jesus. Glorificado seja o nome do Senhor Jesus. Meus irmãos, eu tenho um tempo a seguir na noite desse dia, porque logo nós estaremos fazendo a homenagem às mulheres. Mas eu quero me ater à palavra de Deus e eu quero, com muito prazer, dividir isso conosco. O texto que está em nosso apreço nessa noite já é conhecido de vós outros, então não carece de tanta explicação. Mas eu quero vos chamar a atenção para as duas frases que nós juntos falamos nessa noite. A Bíblia diz a seguinte frase, e com ele ia muito dos seus discípulos e uma grande multidão. Você pode repetir isso comigo novamente? E com ele ia muito dos seus discípulos e uma grande multidão. Glória a Jesus. Esse ele aqui é Jesus Cristo. O autor Lucas está dizendo que junto com Jesus ia os seus discípulos e uma grande multidão. A segunda frase que nós lemos é quase idêntica a essa, que diz assim, e com ela ia uma grande multidão da cidade. Vamos repetir essa frase, 1, 2, 3. E com ela ia uma grande multidão da cidade. Ok, glória a Deus. Meus irmãos, nós temos aqui duas multidões. E eu vou pregar nessa noite, subordinado ao tema, as duas multidões. Em qual multidão você está? Vire para o irmão que está do seu lado e diga, em qual multidão você está? Preste atenção. Jesus está operando milagres nessa terra. Jesus está fazendo coisas que o homem até o momento não conseguia perceber e não via isso. Jesus está vindo de um milagre extraordinário, a cura do servo do centurião de Cafarnaum. Quando ele sai da cidade de Cafarnaum, ele tem no coração e na mente o desejo de ir até a cidade de Naim. Se você olhar na Bíblia, no Novo Testamento, você não vai ver nenhum texto mais falando dessa cidade. A cidade de Naim só é encontrada na Bíblia neste texto aqui, nesse texto. E o tema dos versículos que nós lemos diz assim, o filho da viúva de Naim. Um certo pregador disse que o nome do marido desta mulher era Naim, porque ele leu no texto e diz, a viúva de Naim. E aí ele pregou que Naim já era um homem velho, morreu na sua velhice, deixou um filho. Mas nós entendemos que Naim não é o nome do marido desta mulher. Naim era a cidade, E só está dizendo que aquela viúva era da cidade de Naim. E Jesus está entrando naquela cidade, seguido dos seus discípulos e seguido de uma grande multidão. Repete comigo isso, uma grande multidão.
Isso é notório no ministério de Jesus sempre. Você vai ver Jesus pregando e vai aparecer de quando em vez essa palavra. E uma grande multidão seguia Jesus, e uma grande multidão ouvia Jesus, e uma grande multidão, e uma grande multidão. Não era diferente nesse momento aqui. Jesus está entrando na cidade de Naim, seguido de uma grande multidão. Aquela multidão que estava seguindo a Jesus teve um encontro com uma outra multidão, diz a Bíblia. Essa outra multidão estava seguindo uma mulher, que era esta mulher viúva. Essa mulher viúva estava levando o seu filho que havia falecido. Um jovem morreu cedo e eles estavam fazendo agora o funeral e eles estavam levando aquele jovem para o cemitério. A Bíblia diz que aquela multidão seguia esta mulher. Então eles tiveram encontro. Tinha uma multidão seguindo a Jesus que estava entrando na cidade de Naim, e tinha uma outra multidão saindo da cidade de Naim. As duas multidões se encontraram. Quando essas duas multidões se encontraram, elas pararam. Elas pararam. A Bíblia diz que essas duas multidões pararam. E a minha mensagem é muito simples, eu não vou me delongar muito, porque eu quero entender junto com os irmãos o que Deus quer falar conosco dessas duas multidões. Eu não vou ser muito teólogo, não vou ser, mas eu quero ser objetivo com a sua vida, porque eu quero que Deus faça um milagre na sua vida. E que o irmão que está do seu lado diga para ele assim: não é em qualquer multidão. Diga para ele que Jesus faça um milagre. Vamos saber, diga para ele, vamos saber qual multidão é essa. Vamos lá. Meus irmãos, eu tenho aqui duas multidões. Uma multidão que estava entrando junto de Jesus, e uma multidão que estava saindo junto de uma viúva. Essas duas multidões representam muito para nós. Eu teria capacidade de pregar a noite toda e falar dessas duas multidões. Eu poderia falar que existe uma multidão que tem a Jesus e uma multidão que não tem a Jesus. Eu poderia falar de uma multidão que estava com Deus e uma outra multidão que não estava com Deus. Olha, tanta coisa eu poderia falar dessas duas multidões. Mas eu quero me ater em um significado que para mim eu acho que é importante para nós nesta noite. Eu quero falar daquela multidão que estava andando com o dono da vida. E eu quero falar da outra multidão que estava andando com a morte. Eu quero falar basicamente sobre isso, irmão, sobre isso. Essa multidão que está andando com a morte é aquela multidão dos desesperados, é aquela multidão dos contritos, dos tristes, daquele grupo que não tem mais esperança. Essa é a multidão que eu quero falar nessa noite, e eu glorifico a Deus, glória a Jesus, que as duas multidões que nós vamos falar nesta noite vão se encontrar nesta noite aqui na igreja de Baixo Quartel. Glória a Deus, porque tem alguns que participam desta multidão que está saindo da cidade, que está no caminho de morte, desesperançoso, já não crê mais na vida, já anda triste, anda sem esperança mais. Nesta noite você vai ter um encontro com aquela multidão que anda com Jesus, que tem esperança, que tem fé. Glória a Jesus. Glória a Deus. Glória a Deus. Eu quero falar sobre duas qualidades dessas multidões, porque o tempo não é de muito tempo para me falar. A multidão que estava saindo da cidade, que estava seguindo aquela viúva, era uma multidão que seguia a morte. Era uma multidão que seguia a morte. Imagina só, irmãos, como que estava aquela multidão. Imagina aquela mulher viúva chorando, lamentando, porque agora perderam o seu filho. Anos ou dias, a Bíblia não importa, ela tinha perdido o seu marido e agora ela perde o seu filho. Imagina os parentes tentando consolá-la, imagina os amigos abraçando, imagina as suas amigas todas vestidas de preto, vestidas de luto,
Imagina aquela multidão dizendo: esse menino era um menino bom, esse menino era um menino que tinha futuro, esse menino aí era a solução para a vida de sua mãe. Imagina aquela multidão fazendo comentários, imagina aquela multidão cheia de tristeza, imagina aquela multidão, irmãos, seguindo aquela cerimônia fúnebre. Imagina só. Imagina, se você já teve desprazer de participar de coisas assim, você vai me entender nessa noite. Não havia sorrisos naquela multidão. Só havia pranto, só havia dor, somente lágrimas. Todos daquela multidão estavam de luto. Não tinha ninguém ali com um sorriso nos lábios. Não tem como sorrir numa hora dessa. Todos estavam seguindo o mesmo ritmo daquela viúva. A Bíblia diz que com ela ia uma grande multidão. Todos daquela multidão estavam na mesma situação daquela mulher, triste, chorando, em prantos, em dor. Um cortejo fúnebre, os irmãos conhecem, é aquele momento, é aquele ambiente melancólico, é aquele ambiente triste. É um ambiente horrível de se viver. Não somente para os parentes do que está em óbito, mas também quanto aqueles que estão participando do momento. Todos, talvez, no bom sentido, abraçavam aquela mulher dizendo: esse momento vai passar. Essa situação não vai demorar, não vai passar essa situação. Talvez ela, na sua consciência, diz: vai passar. Mas daqui a alguns minutos eu vou enterrar o meu filho e eu vou voltar sem ele para casa. Imagina a situação daquela mulher nesse momento. Não havia mais recurso nenhum para ela. Todos sabemos que mulher na Bíblia é uma parte muito frágil. Uma mulher na Bíblia não tinha muito valor. E essa mulher havia perdido o cabeça da casa, aquele que dava valor a ela, aquele que botava dentro de casa o alimento, aquele que sustentava a sua casa. E agora esse homem morre e fica o seu filho, que talvez poderia ser o próximo cabeça da casa, o herdeiro, que poderia colocar comida dentro de casa, que poderia resolver as situações. O problema é que esse menino também morre. Olha a situação horrível dessa mulher. Olha a tristeza. Não havia mais recurso. O menino agora morto, e toda aquela multidão estava caminhando para um único local: cemitério. Aquela multidão tinha uma direção: o cemitério. Porque aquela multidão estava seguindo uma mulher de luto. Cheiro, o ar de morte estava ali. Quando nós falamos de morte, nós falamos de sofrimento, de tristeza. Imagine toda aquela multidão em prantos, talvez caminhando. Eu não sei se eles estavam cantando algum louvor ou algum hino, não sei. Eu não sei. Mas aquela multidão estava em prantos. E ela estava saindo daquela cidade. De repente, esta multidão em pranto encontra-se com uma outra multidão. Uma multidão que estava vindo, não chorando, mas uma multidão que vinha cantando, talvez, louvando, talvez. Uma multidão que vinha em barulhos. E na frente daquela multidão não estava nada mais e nada menos do que o Senhor dos Senhores, Rei dos Reis, Jesus. Na outra multidão que estava andando na frente, era um esquife, um caixão, e a sua mãe, a mãe do jovem, e uma multidão seguindo, da outra multidão, Jesus Cristo andando na frente de toda a multidão. E essas duas multidões encontram-se.
As duas multidões encontram-se. Deixe-me alegrar o teu coração agora. Deixe-me alegrar o teu coração. Já que eu estou falando que uma multidão, glória a Deus, seguia a morte, eu quero dizer que a outra multidão seguia a vida, que era Jesus. Seguia a vida, que era Jesus. Uma multidão seguia a morte e ia triste, mas a outra multidão seguia Jesus, seguia a vida e com alegria. A Bíblia diz, Jesus várias vezes disse aos discípulos: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Jesus disse: o ladrão vem senão roubar, matar e destruir. Mas eu vim para que tenham vida e vida em abundância. Jesus disse: a verdade, na verdade vos digo que aquele que crê em mim tem a vida eterna. Por que ele disse isso? Porque ele disse: eu sou o pão da vida. Aquela multidão estava caminhando com a vida chamada Jesus. Aquela multidão estava caminhando com a vida chamada Jesus. E essa multidão agora de frente, uma com a outra, uma seguindo a morte e a outra seguindo a vida. Deixa-me dar mais um exemplo, porque o tempo já é, mas deixa-me dar mais uma coisa. Já que nós temos de um lado uma multidão que estava levando um jovem morto, que é a multidão da morte, eu quero dizer nessa noite que aquela multidão estava seguindo um sonho que seria sepultado. Um sonho que seria sepultado. De quem era aquele sonho? Da viúva. A viúva, aquela mulher, um dia sonhou em casar-se e ela casou. Aquela mulher um dia teve o sonho de ter filho e ela teve um filho. Infelizmente, parte do seu sonho se perdeu quando o marido morreu. E agora ela tem um menino e todo o seu sonho é depositado no menino. A minha vida vai ser melhor porque eu tenho meu filho. Todos os sonhos delas estavam desse sonho dela estava depositado no menino. E infelizmente esse menino morre. Significa que o seu sonho também morreu. O seu sonho também morreu. Então nós temos uma multidão que estava seguindo uma mulher que tinha o seu sonho perdido e que ela estaria sepultando logo mais. Talvez você consiga entender que aquele que participa dessa multidão são aqueles que têm os seus sonhos já mortos e que eles já estão prestes a sepultar os seus sonhos. Todos nós temos sonhos. A diferença é que alguns conseguem alcançar, alguns perdem os seus sonhos pelo meio do caminho. Todos nós temos sonhos. Alguns contam testemunho do sonho realizado. Outros chorando, lamento que os seus sonhos foram interrompidos. Nós temos essas duas multidões. Então, se nós levarmos a Bíblia, nós temos aqui uma multidão que estava indo caminhando para enterrar os seus sonhos, e uma outra multidão que estava com Jesus, que estava caminhando, glória, seguindo o Senhor que realiza sonhos. Uma multidão está levando aquela mulher que ia sepultar os seus sonhos, a outra multidão estava seguindo a Jesus que estava realizando todos os sonhos. Mas irmãos e irmãs, realizando o sonho, pense comigo, quantos cegos não havia naquela multidão, presbítero Jonas, que um dia sonharam em ver, e Jesus teve a graça de tocar neles, de conversar com eles, e eles passaram a ver. Quantos naquela multidão eram paralíticos e sonhavam em andar, e Jesus realizou esses sonhos, tirando a paralisia dos suas pernas. Quantos, oh glória, quantos surdos haviam ali naquela multidão, e Jesus, oh glória, aleluia, Jesus curou a surdez dele. Quantas pessoas mudas haviam naquela multidão e Jesus realizou os seus sonhos de falar, dando-lhes a cura. Então Jesus é o realizador dos sonhos. Então nós temos aqui uma multidão seguindo uma mulher que está enterrando o seu sonho, e nós temos aqui uma multidão seguindo aquele que tem o poder de realizar todos os sonhos. E eu faço essa pergunta: em qual multidão você está? Da multidão que está caminhando para a morte, da multidão que está caminhando para sepultar os seus sonhos,
Ou a multidão que está caminhando com a vida, que está caminhando com aquele que pode realizar todos os sonhos? Qual é a multidão que você está? Qual é a multidão que você está? Qual é a multidão que você está? Irmão Josimar, eu acho que eu pertenço a uma multidão que não tem Jesus, mas eu não sou triste, sou feliz demais, eu curto a minha vida, eu curto o carnaval, eu curto as festas, e pelo que se prega, Jesus não está nessa multidão, eu estou nessa multidão. Eu vou te falar uma coisa, quem disse que essa multidão, que talvez você está feliz, que está alegre, quem disse que essa multidão não é caminho de morte? Porque a Bíblia diz que há caminhos que para o homem parecem perfeitos, mas o final dela é caminho de morte. O caminho que não tem, a multidão que está no caminho, a multidão que não tem Jesus, é uma multidão que está no caminho de morte. É um caminho que vai levar para a morte. Um caminho que vai chegar na morte. Nós temos então duas multidões, senhoras e senhores. Qual das multidões você está? Você faz parte de qual multidão? Os teus sonhos, você já enterrou, você está enterrando eles. Significa que você está nesta multidão. Caminho de morte, você está indo do caminho de morte, a sua vida é uma tristeza, você não quer mais viver, parece que os problemas mataram você e você só vive chorando, vive lastimando, todas as palavras que vêm até você de consolo não te servem mais, você está nesta multidão. Ou você está na multidão daquele que um dia te deu vida e vida em abundância. Ou você está naquela multidão que os seus sonhos estão sendo realizados todos os dias. Em qual multidão você está? Mas Josimar, eu estou nessa multidão de tristeza. Ainda há esperança para você, porque as duas multidões se encontraram nesta noite. As duas multidões se encontraram nesta noite. Senhores, senhoras, eu não vou mais indo para frente. Mas eu quero frisar só essa questão dos sonhos. Vou repetir, todos nós temos sonhos. A diferença é em qual multidão nós vamos estar. Nós vamos estar na multidão que tem aquele que realiza os sonhos, ou nós vamos estar na multidão que nós estamos caminhando para enterrar os nossos sonhos. Em qual multidão você está? O hino que foi cantado hoje, que tem a cantora Ludmila cantou. Esse hino é maravilhoso. Eu quero que você cante comigo, eu não sei cantar. Pega a guitarra aí. Vamos cantar um texto desse. Glória a Deus. Eu já vou terminar. Se tentaram matar os teus sonhos, te lançar você numa cova, ferido, perdeu a visão. Cante, ó. Matar os teus sonhos, teu coração, te lançar você numa cova, ferido, perdeu a visão. Olha a multidão. Não vai ver os sonhos de Deus, jamais vão morrer. Não desista, não pare, não pare de adorar. Levante meus olhos em fé, Ele está restaurando os teus sonhos. Pare aí, olha para mim, pare aí.
Esta é a multidão que eu estou dizendo. Esta é a multidão. Essa multidão que perdeu a esperança do futuro. Perdeu os seus sonhos. Mas eu estou pensando sempre que as duas multidões se encontram. Pense comigo agora o negócio. Aquela multidão que estava levando aquele jovem, estava levando ele para o cemitério. Lá no cemitério, já tinha alguém esperando ele lá. Você sabe quem é que estava esperando ele lá? O coveiro. O coveiro, quando ouve a notícia, morreu um. Ele, desesperado, ele faz o quê? Ele vai para o cemitério cavar o buraco. Ele vai para o cemitério cavar a cova. O coveiro soube a notícia, ali morreu um jovem. O coveiro pegou as suas coisas, pegou a picareta, a pá, a cavadeira e foi cavar o buraco. E ele ficou horas cavando aquele buraco. E o coveiro está ali suado, com a pá do lado, porque quando colocar o menino dentro do buraco, ele vai ter o trabalho de jogar a terra. Aquela multidão estava ao encontro desse coveiro. O coveiro já tinha feito todo o trabalho. Eu vou abrir parênteses aqui e vou dizer: todos que aqui estão, quando fala de morte, tem um coveiro te esperando. Sempre. Sempre tem um coveiro te esperando. Sabia que às vezes nós somos até os coveiros? Gostamos de enterrar o sonho dos outros. Chega um irmão dizendo alegre: olha, eu vou comprar um carro. Aí um coveiro da vida diz: compra não, é gasto demais a gasolina. Deixa de ser coveiro, enterrando o sonho dos outros. Né? Sempre tem um coveiro. Mas vamos olhar essa história. O coveiro está esperando aquela multidão com aquele menino que seria enterrado. Ele está lá esperando. Eu não sei se ele estava sentado debaixo de uma sombra. Eu não sei se ele estava esperando em pé. Eu não sei. Eu só sei que ele estava esperando. Eu não sei quanto tempo ele esperou. Mas só sei de uma coisa: alguém foi correndo dizer para ele que não teria mais ninguém para ser enterrado. Eu só sei que o governo estava olhando o relógio e nada a multidão chegar, nada do defunto chegar. Talvez chegou alguém correndo de alegria, e o menino dele, talvez ele dizendo: não, você está alegre, eu vou enterrar. Não, pode até tampar esse buraco, porque o que ia para aí não vai mais. O jovem não está mais morto. Mas ele disse: mas como assim? Talvez o menino que foi levar o recado disse: eu não sei como assim. Eu só sei que uma outra multidão encontrou uma multidão no funeral. E um homem tocou nele, o homem deu vida para ele e ele ressuscitou. Talvez o coveiro não acreditou, o coveiro voltou para a cidade para ver. Talvez tenha muita gente já entendendo. Irmão, os coveiros se plantando a sua vida estão perdendo tempo em cavar a sua cova. Talvez você já estava com a certidão de óbito já batida. Quem bateu a sua certidão de óbito, glória a Deus, perdeu tempo, porque Jesus te dá vida hoje. Talvez já muita gente já programou a data da sua morte. Eu quero dizer que Jesus Cristo programou esta data para te dar vida. Em qual multidão você está? Em qual multidão você está? Fique de pé em nome de Jesus. E glória a Deus. Aleluia. Qual multidão você está? Aquela multidão que está ali você botar no sono? A multidão no caminho de morte, triste, nada mais dá certo, acabou tudo, perdi a esperança. Você veio com essa multidão até essa igreja, porque essa igreja aqui já tem uma outra multidão, e essa multidão aqui está seguindo Jesus Cristo. Essa multidão está andando com a vida, está aqui
com aquele que pode realizar todos os seus sonhos. Irmão Josimar, eu estou nessa multidão aí de tristeza, sonho perdido. O que eu vou fazer agora? Tu vai entrar na multidão que tem em Jesus. Eu quero dar para você. Vamos de novo? Se tentaram matar os teus sonhos, o teu coração. Eu quero orar por você, que você está nessa situação. Não tem mais jeito para o meu problema, é morte mesmo. Eu não tenho mais sonhos. Meus sonhos, o teu coração, lançar você na prova. Eu tenho. Tem alguém que está nessa situação que não é Tem alguém? Aquele que ainda não tem Jesus Cristo e quer fazer parte da multidão de Jesus. Esse é o meu pessoal. Tem alguém que quer orar por você? Só te conquista. Oh meu Deus do céu. Glória a Deus. Tem alguém que quer aceitar a Jesus como Salvador? Sair da multidão de morte, de sonhos perdidos. E entrar na multidão de Jesus que dá vida com abundância. Aquele que pode realizar todos os teus sonhos. Tem mais alguém? Tem mais alguém? Eu quero orar por você. Eu quero te dar um bem-vindo. Eu quero te dar uma bem-vinda a essa multidão. Glória a Deus. Toda essa multidão quer te dar um bem-vindo. Essa multidão que segue a Jesus. Tem alguém? Tem alguém mais? Não tem, você tem, imagina. Recebeu a oração? Recebeu a oração? Jesus, esteja sua mão, igreja. Aleluia, Deus. Santo de Israel. Jesus, realizador de sonhos a ser realizado. Ela não pode estar, ó Deus, na multidão que enterra sonhos. Ela não pode estar na multidão que está no caminho de morte. Ela tem que pertencer na multidão daquele que tem o poder de realizar todos os sonhos. Ela tem que pertencer à multidão, Deus, da vida e vida em abundância. Por isso nós entregamos em suas mãos, para que o Senhor possa cuidar dela, para que o Senhor possa, Deus, pelejar pela sua vida, que ela possa ter esse sucesso, Deus, seguindo ao Senhor. Abençoe a sua família, em nome de Jesus. Deus te abençoe. Glória.